Navegaram em direção à região dos Gerazenos, que está do lado contrário da Galileia. Ao pisar em terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônios. Havia muito que andava sem roupas e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Logo que viu a Jesus, começou a gritar, caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus, com efeito, ordenava ao espírito imundo que saísse do homem, pois se apossava dele com frequência. Para guardá-lo, prendiam-no com grilhões e algemas, mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, havia ali, pastando na montanha, numerosa manada de porcos. Os demônios rogavam que Jesus lhes permitisse entrar nos porcos. E ele o permitiu. Os demônios então saíram do homem, entraram nos porcos, e a manada se arrojou pelo precipício dentro do lago e se afogou. Vendo o acontecido, os que apacentavam os porcos fugiram, contando o fato na cidade e pelos campos. As pessoas então saíram para ver o que acontecera. Foram até Jesus e encontraram o homem do qual haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em são juízo. E ficaram com medo. As testemunhas então contaram-lhe como fora salvo o endemoniado. E toda a população do território dos Gerazenos pediu que Jesus se retirasse, porque estavam com muito medo. E ele, tomando o barco, voltou. O homem do qual haviam saído os demônios pediu para ficar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele se foi, proclamando pela cidade inteira tudo o que Jesus havia feito em seu favor. Nos versículos 22 a 25 desse mesmo capítulo 8º do Evangelho de Lucas, nós somos informados que Jesus passou para o lado leste do lago de Genezaré, depois de acalmar uma tempestade. Essa região que ficava do outro lado da Galileia era uma região considerada pagã. No versículo 26, o primeiro do nosso texto de hoje, nós encontramos a informação de que Jesus estava descendo desse lado, descendo numa região pagã, e é preciso perceber que Gerasa não ficava na beira do lago, mas era na realidade uma região que compreendia uma cultura diferente, uma cultura não judaica, com muitas divindades, mas com uma semelhança muito grande em relação à Galileia. Também era uma região que estava sob a dominação do Império Romano. Temos, portanto, como pano de fundo desse episódio que é descrito no nosso texto de hoje, a presença de Jesus em uma região que não tinha como a sua marca registrada a cultura judaica, mas sim uma região considerada pagã. No versículo 27, nós somos informados que um homem, justamente dessa região, e portanto um homem pagão, se apresenta diante dele e é um homem que apresenta-se com demônios, ou seja, um homem pagão que tem demônios vai se encontrar com Jesus. E também somos informados de que ele está nu e que ele vivia entre túmulos. Além disso, tinha perdido o seu lugar, ou seja, ele não tinha mais um lar. E essa expressão que aparece nesse versículo, dando a entender que ele vivia nu, mostra que na realidade ele estava, no final das contas, desprovido de tudo, inclusive da sua dignidade.
também estava desprovido do seu lar, também estava desprovido ou desterrado daquilo que seria a sua habitação normal. E o texto nos informa que ele vivia entre túmulos, ou seja, era alguém que vivia em uma região identificada com a morte. E isso vai ser muito importante quando entendemos todo o significado desse texto que é apresentado pelo evangelista Lucas. No versículo 28, há uma interlocução entre o homem pagão, que tem demônios, com Jesus. E o texto nos afirma que aquele homem disse a Jesus: não me atormente, por favor, não me perturbe. E aqui nós temos embutida nessa reação desse homem, não apenas um endemoniado que não quer ser exorcizado por Jesus. Nós temos por trás dessa situação toda uma realidade econômica, toda uma realidade social que esse homem encarna e que é apresentada aqui por Lucas de uma maneira indireta. Aqui está a reação não apenas daquele homem, mas também de todos os que eram beneficiados pelo império e que não queriam a presença de Jesus, principalmente porque a proclamação do evangelho feita por Jesus Cristo lhes tiraria os privilégios. E então nós podemos perceber uma realidade que acontecia não só nessa região, mas também em toda a Judéia, de onde fazia parte também a Galileia. Nem todo mundo era contra o império, e estamos aqui nos referindo ao Império Romano, que era o grande dominador de toda aquela região. E nem todo mundo era contra o império, porque sempre havia aqueles que se aproveitavam e que eram beneficiados ao buscar seus interesses pessoais sobre os interesses coletivos, ou seja, da população. Sempre há aqueles que, mesmo debaixo do império, mesmo debaixo de uma dominação, se aproveitam da situação e adquirem interesses pessoais sobre os coletivos. E aqui nós temos que perceber que essa realidade se perpetua em toda a história humana. Isso não é um privilégio apenas dessa região ou dessa época. Em todas as épocas, em toda a história da humanidade, nós encontramos exatamente a mesma realidade. Realidade de dominação, sempre com a participação ou com a anuência daqueles que de alguma forma são beneficiados ou tiram privilégios daquela situação de dominação. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. E essa reação desse homem vai demonstrar que ele estava, por trás dele, estava aí encarnando todos esses interesses. Isso vai ficar mais evidente quando nós entendermos a maneira como Jesus interage com aquele homem e demonstra quais eram os seus interesses. No versículo 29, nós encontramos a informação de que a opressão do demônio, ou dos demônios, porque o texto fala em muitos, conduzia o homem ao deserto. E na tradição, não só de Lucas, mas de toda a Judéia, o deserto sempre era lugar de demônios. É fácil nós percebermos isso quando nós encontramos a própria descrição do Evangelho, que diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Lugar de demônios é o deserto. E a opressão do demônio conduzia este homem ao deserto. E mais, lhe dava uma força sobre-humana, ou seja, nem correntes, nem nada era capaz de detê-lo. E então aqui temos um outro elemento importante ligado ao Império Romano. Tal qual o próprio poder do Império, que sobrepujava os que resistiam ao seu poder com força bruta, esse homem, dominado por demônios, também apresentava a mesma força, uma força brutal, uma força sobre-humana. Mas aí nós vamos começar a entender todo o arcabouço, toda a situação desse texto, quando chegamos ao versículo 30. No versículo 30, nós encontramos Jesus perguntando àquele homem: qual é o teu nome? E a resposta dele é muito interessante. Ele diz: Legião.
E é preciso percebermos que legião, a palavra usada na resposta desse homem, sequer é da língua hebraica ou mesmo da língua grega, idioma no qual foi escrito o Evangelho de Lucas. Ele usa uma palavra latina, legion, legião. Legião era a unidade militar romana que contava com cerca de 6.000 homens. O demônio que oprime o homem é aqui identificado com o Império Romano. Por isso é importante nós entendermos toda a descrição que foi feita a respeito dele. Um homem pagão que está sob dominação de uma legião, e portanto a referência é a dominação do Império Romano, é aqui desprovido de tudo, vive nu, sem dignidade, vive entre túmulos, porque essa é a política de morte do Império Romano. Ele vive entre túmulos porque está dominado por uma legião, ou seja, ele é alguém absolutamente explorado e oprimido pelo Império Romano. E o discurso ou a interlocução de Jesus com aquele homem continua. E nós somos informados no versículo 31 que aquele homem faz um pedido a Jesus. Ele diz: não nos mande para o abismo. É como se o império, simbolizado por aquele homem, estivesse dizendo: queremos manter o nosso domínio, não nos destrua. E o texto nos afirma que esse pedido é feito com insistência. E aí então começamos a entender o porquê que nós identificamos este homem com aqueles que eram beneficiados pelo império, ou seja, por aqueles que tinham privilégios, mesmo com toda a dominação do império, aqueles que se aproveitavam e buscavam seus interesses pessoais sobre os interesses da população que continuava sendo oprimida. Aqui nós encontramos exatamente essa ideia. Pessoas que queriam manter o seu privilégio e agora então olham para Jesus, que é aquele que manda que o império, manda que os demônios, a legião, saia daquele homem, faz com que aqueles privilégios fiquem sob risco de desaparecerem. Perceba como a descrição de Lucas é bastante interessante. Ele não fala desse episódio dentro da Galileia. Ele leva Jesus para uma região fora da Galileia, uma região considerada pagã, para dizer: aqui em Genezaré, assim como na Judéia, todo tipo de opressão está identificada com o demônio. Ou seja, o império é aquele que oprime. E a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem libertadora e de resistência contra qualquer tipo de manutenção de privilégio, qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de poder que destitui a pessoa da sua dignidade e da sua condição de sobrevivência. Por isso, aquele homem pede a Jesus: não nos mande para o abismo. E aí então chegamos ao versículo 32, e aquele espírito demoníaco agora é identificado com porcos, o que também nos traz uma informação interessante, porque na tradição judaica, tudo o que tem a ver com porcos tem a ver com o que é impuro. E isto faz nos lembrar de um episódio que já tinha ficado na história de Israel, que diz respeito a outra dominação, não a romana, mas a grega. Nós nos lembramos e nos referimos aqui a Antíoco Epifânio, que era um dos dominadores gregos, que havia sacrificado porcos nos altares judaicos. E aqui nós encontramos o Império Romano, na época de Jesus, cunhando moedas com figuras de porcos para ser usada na Judéia, justamente como uma forma de provocação. E nós temos aqui então no versículo 32 a afirmação de que o espírito demoníaco pede que ele seja enviado aos porcos. No versículo 33, nós vamos ver que esses porcos, que aqui representam a política opressora e de morte do Império Romano, são afogados, à semelhança do que nós encontramos
lá no texto do Antigo Testamento de Êxodo, em que o faraó do Egito e os seus soldados também são precipitados sobre as águas, significando que aqui vai acontecer a mesma coisa, o fim será o mesmo. O Império Romano e toda a sua política opressora e de morte terá o mesmo fim do faraó do Egito e dos seus soldados. Eles serão precipitados sob as águas. Os criadores de porcos, que também aparecem nesse texto, eram justamente aqueles que forneciam os seus porcos ao Império Romano como alimento para o exército. E, portanto, eles eram parte daqueles que eram beneficiados pela presença do Império Romano, porque vendiam a sua propriedade, vendiam as suas criações justamente para a manutenção não só do Império, mas da força bélica do Império, que era a maneira que o Império Romano usava para dominar os territórios. Mas o texto segue e nós vamos encontrar agora aquele homem já liberto da sua condição de opressão, já liberto dos demônios que o habitavam, e no versículo 35 ele é apresentado como alguém que agora está vestido e em pleno juízo. O homem que tinha sido libertado está aos pés de Jesus, significando que ele estava ali para aprender e para seguir a Jesus, e o resultado dessa libertação, que à primeira vista poderia ser algo espetacular ou algo que todo mundo comemorasse, na realidade tem um desfecho inesperado. O resultado da libertação é que aquelas pessoas ficaram com grande temor dele, com grande medo dele. Ou seja, aqueles que eram favorecidos pelo império e estavam a serviço dos interesses da política de morte do império, estavam agora com medo daquele homem. E isso tem um significado. Eles estavam não só rejeitando aquele homem, mas também rejeitando a Jesus. Rejeitam a libertação que Jesus promove. Ficam com medo porque agora estão diante de um homem não mais dominado, não mais explorado, mas um homem que tem seu juízo restabelecido, sua dignidade restabelecida, como acontece com todos os que são alcançados pela verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E isso traz o temor àquelas pessoas que agora podiam perceber que os seus benefícios estavam em risco se todo mundo começasse a ser libertado como aquele homem que foi dominado pela legião. E apesar daquele homem pedir a Jesus que ele fosse com ele, ou seja, que ele seguisse junto com os discípulos de Jesus, a resposta de Jesus é que ele deve voltar para a sua casa. Ele deve se tornar um missionário em sua própria casa, anunciar as obras de Deus, tornar-se um pregador da mensagem que cria resistência a todo tipo de dominação, como acontecia com o Império Romano e com a legião que havia dominado aquele homem. Quando olhamos para esse texto, não podemos deixar de perceber que algumas consequências são muito importantes para as nossas comunidades de fé de hoje. O endemoniado tinha perdido a sua identidade. Quando Jesus pergunta qual o seu nome, a sua resposta não é o seu nome, mas é aquele que o domina. Ele tinha sido definido pelo império, ao contrário do que acontece com o evangelho anunciado por Jesus, no qual nós sabemos que Jesus conhece as suas ovelhas e as chama pelo seu nome. Há uma diferença fundamental entre opressão e liberdade, entre evangelho que liberta e império que oprime. No evangelho, na vida plena, o nome é restaurado, a liberdade é restaurada. Na opressão, nem mesmo a identidade tem mais valor. Aquele homem era legião, aquele homem era definido pelo império. E também não podemos deixar de perceber que naquela época, como acontece ainda nos nossos dias,
Todo império sempre coloca a culpa dos infortúnios de quem é oprimido no próprio oprimido, escondendo a estrutura que gera a opressão. O exorcismo de Jesus critica justamente essa ocultação, pois a pessoa no Evangelho é mais importante do que qualquer estrutura, seja ela política, seja ela econômica, seja ela de poder. Assim, quando olhamos para esse texto, podemos perceber que Jesus sempre adaptou a mensagem do Evangelho para a necessidade daquele que o ouvia. Para a mulher que tinha sede, ele daria a água que mataria a sua sede e ela não teria mais. Para os pescadores que queriam encontrar significado na vida, ele diz: farei de vocês pescadores de gente. Para o homem que queria saber o segredo da vida eterna, ele diz: você precisa nascer do alto. Para esse homem, um homem explorado, um homem dominado, Jesus o liberta, fazendo dele alguém que se coloca a favor da vida e contra todo tipo de dominação. Por isso, aqueles homens expulsaram ou pediram que Jesus saísse da cidade, porque a sua pregação criaria resistência à dominação que era comum naquele lugar, que era também comum na Judéia, mas que é contra Deus. Não existe possibilidade de servirmos a Jesus Cristo, de seguirmos a Jesus Cristo e darmos legitimidade a qualquer tipo de dominação. Aqui era o Império Romano. Hoje a dominação é muito mais sutil e muito mais escondida, mas ainda assim ela precisa ser combatida. Ainda assim, precisamos ficar ao lado do Evangelho, ao lado da vida, ao lado da dignidade humana, ao lado daqueles que são explorados e que precisam ser libertados para que tenham vida em abundância. Essa foi a pregação de Jesus. Essa deve continuar sendo a pregação das comunidades de fé dos nossos dias. Que sejamos corajosos em nos colocar a favor daqueles que são explorados, a favor daqueles que são dominados e possamos estar na resistência contra todo tipo de dominação. Pois, como dizia o reverendo João Dias de Araújo, no belíssimo canto chamado Que Estou Fazendo Se Sou Cristão, ele diz: há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler. Nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Que estou fazendo se sou cristão? Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.